Olá, vamos nessa aula ver como fazer a leitura de string utilizando a função scanf. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 129 do nosso curso de Programação com a linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Eu tenho aqui um simples programinha que nós vimos na aula passada, onde eu criei aqui um vetor do tipo caractere, identificador, palavras, tamanho 100, e atribuí aí um conjunto de caracteres, uma string. Perceba que este texto, esta frase, está entre aspas duplas. Se eu executar o meu programa, nós teremos então esta frase impressa na tela. Perceba que é um programinha bem simples. E aí, como que a gente faz então para ler strings, para ler texto aqui do teclado? Por exemplo, a gente pode pedir um nome do usuário. Eu então quero pedir uma informação do usuário, certo? Vamos utilizar a nossa função de saída, printf, que a gente já conhece. E aí eu vou colocar aqui um texto. Digite seu nome. O usuário vai digitar o nome dele. O que nós vamos fazer? A leitura normal, como nós já conhecemos com a função scanf. E aí, lembrando, a função scanf, a nossa função de entrada, ela é dividida em duas partes. Uma parte aqui entre aspas duplas, uma vírgula, e aí é onde eu quero salvar a informação. Vamos por partes que tem algumas alterações aqui. Primeiro, lembrando, se eu quero ler um número inteiro, a gente utiliza %d. Se eu quero ler um número real, %f. Se for um caractere, %c. E se for uma string, exato, você já deve ter matado a charada, né? %s. Esse s é justamente para a gente lembrar do termo string. E aí tem uma diferença aqui. Se você se recorda das nossas aulas anteriores, você deve se lembrar que aqui a gente sempre utiliza o operador e comercial e o nome da variável. Mas nesta situação, e preste atenção no que eu vou dizer agora, apenas nesta situação, para a leitura de strings, não precisa do e comercial. Nós vamos utilizar apenas o nome ou o identificador da nossa variável, ok? Nossa, mas por que eu tenho que fazer isso? Mais à frente no nosso curso nós vamos aprender um conteúdo chamado ponteiros e que dá nó na cabeça de muitos programadores novatos aí. E aí, quando a gente está passando aqui para a nossa função scanf, perceba, o e comercial e o nome da nossa variável, o que a gente está passando para a função é um ponteiro. Esse e comercial serve para obter o endereço de memória da nossa variável. Contudo, todavia, entretanto, portanto, no entanto, a nossa variável aqui é um vetor, certo? E aí, para vetores, para fazer a leitura de strings, nós não precisamos, porque essa palavrinha aqui já é um ponteiro. Não se preocupa com isso agora. Lá no conteúdo de ponteiros, isso vai ficar claro para você. Por enquanto, lembre-se disso. Toda vez que você for fazer a leitura de uma string do teclado, com a função scanf, não utiliza o operador e comercial na frente da sua variável, ok? Nossa, só isso funciona? Sim, só isso vai funcionar. Perceba, o meu vetor palavras tem uma string. Oi, vamos aprender a programar com a linguagem C? Porém, eu estou pedindo para o usuário digitar um nome e estou salvando o nome neste mesmo vetor. O que vai acontecer com esta string aqui? Eu vou apagar. Ou eu vou fazer o que a gente chama de sobrescrever. Eu vou pegar o que o usuário digitou e vou salvar nesse vetor. Ou seja, eu vou sobrescrever. Eu vou escrever por cima daquilo que estava ali no nosso vetor. Ok? Vamos ver se vai funcionar? Eu vou executar aqui o meu programa. E aí eu vou digitar aqui o meu nome, Wagner. Vou pressionar Enter. E aí nós temos aqui o meu nome, Wagner. Perceba que todo o conteúdo que nós tínhamos no vetor foi perdido ou foi sobrescrito. Porém, o scanf tem algumas particularidades. E aí
Muita gente é pego desprevenido e não sabe o que está acontecendo, acha que o programa está com algum problema. Eu não fiz nenhuma alteração no meu programa, eu vou rodar ele novamente, só que agora eu tinha digitado apenas o meu primeiro nome. Eu vou digitar o meu nome completo, Wagner Gaspar, e vou pressionar Enter. Opa, cadê meu sobrenome? O que aconteceu? A verdade, ocorre o seguinte aqui. Por padrão, a função scanf lê até encontrar o primeiro espaço. Então esse é o padrão da função. Então não importa quantas palavras você digite, ele vai ler até encontrar o primeiro espaço. Se você utilizar um artifício, por exemplo, eu vou digitar aqui o meu nome, Wagner, _ Gaspar. Ele vai ler o nome completo, mas por quê? Eu utilizei um artifício aqui e não é bom a gente fazer isso na programação, é bom você de fato resolver o problema. Perceba que eu não tenho espaço, eu coloquei um underline. Então lembre-se disso, scanf por padrão vai ler até o primeiro espaço, ok? Mas tem como a gente resolver isso e já já eu vou mostrar como resolver isso. Tem um outro problema que pode ocorrer quando a gente utiliza a função scanf para fazer a leitura de strings do teclado. E aí a gente tem que ficar muito atento com isso. Eu vou alterar o tamanho do meu vetor para 10. E aí eu vou rodar o meu programa. Então perceba que agora o meu vetor armazena 10 caracteres. Como o scanf vai ler até o primeiro espaço, eu vou digitar aqui uma sequência de caracteres para ultrapassar os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou pressionar Enter. Olha o que aconteceu. Perceba que o meu programa, inclusive, retornou aqui um código de erro. Só que aí você vai olhar, poxa, mas ele imprimiu tudo que foi digitado. Correto, não tinha nenhum espaço, certo? Então, ele pegou tudo que foi digitado e colocou no nosso vetor. E aí é que está o grande problema. Olha só, o nosso vetor tem tamanho 10, correto? Então imagina uma sequência na memória, lembra que um vetor, os elementos ficam lado a lado, de forma sequencial na memória. Então, imagina 10 caixinhas, uma ao lado da outra. Eu digitei aqui 20 caracteres, sem espaço. O scanf, por padrão, vai pegar os 20 caracteres, vai, a partir da primeira posição do meu vetor, a partir dali ele vai sair preenchendo as caixinhas de memória com os 20 caracteres. Ou seja, ele vai preencher as 10 caixinhas separadas para o meu vetor e as 10 caixinhas seguintes que não pertencem ao meu programa, ele também vai preencher. Nossa, mas isso é possível, Wagner? Sim, isso é possível. Então vai ocorrer aqui uma sobreposição de dados na memória e isso pode ser muito sério. Imagine que essas outras posições estejam sendo utilizadas por algum outro programa que você está utilizando aqui enquanto você programa ou enquanto o seu programa está funcionando. Você pode acabar perdendo dados porque o seu programa colocou 10 caracteres em 10 regiões de memória que não pertencem ao seu programa. Então esse é outro efeito colateral da função scanf. Nossa, então utilizar a função scanf é muito perigoso? Se você não souber utilizar ela corretamente, sim, é muito perigoso. Mas nós temos como contornar esses problemas. Então são dois problemas, lembra? O primeiro, a função scanf vai ler até o primeiro espaço, isso normalmente não é desejado. E o segundo, ela não leva em consideração o tamanho do seu vetor. Então tudo que for digitado, ela vai pegar e vai tentar colocar no seu vetor. E se não couber ali, dane-se, ela vai continuar colocando esses dados nas caixinhas de memória subsequentes, ok? Aí vamos agora à parte interessante. Como que a gente resolve isso? Bom, primeiro detalhe, a função scanf ela é muito flexível. Então perceba que eu tenho a função scanf escrita aqui. Como que a gente altera então? Percebam que aqui nós temos um par de colchetes com o símbolo de acentuação e uma quebra de linha. Lembra o que significa quebra de linha? Saltar a linha ou a tecla Enter lá na tabela ASCII.
Então, nós vamos alterar, perceba o que eu vou fazer, eu vou retirar o S, perceba que aqui nesse padrão nós não temos o S. Então, eu retirei o S, eu vou colocar aqui um par de colchetes, e dentro desse par de colchetes eu vou colocar o nosso símbolo de acentuação e um Enter, um contrabarra N. Isso aqui vai fazer com que o scanf leia tudo que for digitado até que a tecla Enter seja pressionada. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou executar o meu programa e aí eu vou tentar digitar o meu nome completo, só que agora sem o underline, Wagner espaço Gaspar. Vou pressionar Enter e aí perceba que ele leu corretamente. Ele não leu apenas até um espaço, porém 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Nós temos aqui 13 caracteres. Perceba que ele leu todos os caracteres e salvou no nosso vetor. Nós ainda temos aqui o problema de não importa o tamanho do vetor, ele vai ler tudo e vai salvar no vetor. Nós também conseguimos resolver isso. Está vendo que eu tenho aqui um número 80? Esse número 80 é qual a quantidade máxima de caracteres que eu quero que ela leia. Então, eu vou vir aqui antes do par de colchetes e após o sinal de %, e eu vou colocar quantos caracteres ela pode ler no máximo. Eu vou colocar 10. Por que 10? 10 é o tamanho do nosso vetor. Eu agora vou executar o meu programa novamente, e aí vamos ver o que vai acontecer quando eu digitar o meu nome completo. Wagner espaço Gaspar. Olha o que aconteceu. 2, 4, 6, 8, 10. Então, a função pegou os 10 primeiros caracteres e colocou no nosso vetor. E o restante? O restante foi perdido. Então, você, enquanto programador, tem que sempre se preocupar com essas informações. Se você, por exemplo, tem uma tela de cadastro no seu software, no seu programa, não seria interessante guardar o nome do usuário pela metade, certo? Se eu quiser então agora que o meu nome completo seja salvo no vetor, eu vou alterar o tamanho do vetor para 20, eu também vou alterar aqui para 20, e se eu executar o meu programa agora novamente, eu vou conseguir então digitar e salvar o meu nome completo no vetor, Wagner Gaspar. E aí eu tenho então o meu nome completo. Já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, isso ajuda muito o canal. E já sabe, né? Qualquer dúvida, deixa aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tem muita aula interessante ainda pela frente. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.